Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar os irmãos desde já para abrirem as Sagradas Escrituras na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, do verso 1 ao verso de número 12. Eu estou há algum tempo fazendo uma série de sermões expositivos nessa carta e hoje nós vamos entrar no capítulo 4. Capítulo 4, verso 1 até o verso de número 12. Diz assim a palavra do Senhor. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e diligenciardes por viver tranquilamente, cuidado que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, e de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Vamos ter um momento de oração, irmãos, pedindo ao Senhor que nos abençoe neste momento, que Ele possa iluminar a nossa mente para entendermos a palavra do Senhor. Oremos. Deus amado, Pai querido, graças rendemos ao Senhor, Deus, porque o Senhor é bom, as Tuas misericórdias são infinitas, ó Deus, e somos gratos ao Senhor, Deus, por essa palavra que acabamos de ler, que pela bendita providência do Senhor foi preservada e chegou até nós, traduzida em nosso idioma, para nos exortar e para nos consolar, do modo como devemos viver e agradar o Senhor, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Espírito Santo do Senhor nos ilumine neste momento, nos traga o entendimento da palavra do Senhor e ajude-nos, ó Pai, a acertar aquelas coisas que estão em falta em nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor abençoe este momento de pregação, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós olhamos para o mundo em que vivemos, é bem perceptível que existem vários grupos neste mundo no qual nós estamos inseridos. Grupos sociais, grupos por afinidade, por gosto musical, grupos de afinidade por profissão. E quando observamos de perto esses diferentes grupos de variadas coisas, é possível notar que cada grupo possui as suas características próprias. Termos específicos, modo de viver e até às vezes até vestimenta. Algumas pessoas até dedicam suas vidas mesmo pelos grupos nos quais elas fazem parte. Eu, por exemplo, faço parte de um grupo de pescadores esportivos. Eu entendo muito bem os termos, as expressões que as pessoas usam, as coisas que normalmente elas usam. Eu também faço parte de um grupo de desenvolvedores de softwares, que também conheço as características, os termos que eles utilizam,
as coisas que eles estudam, as coisas que eles pensam. Enfim, existem vários grupos na sociedade em que nós vivemos. Mas, meus irmãos, existe um grupo na sociedade que é diferente. Na verdade, eu diria que é uma comunidade, que é a comunidade dos cristãos, a comunidade do povo de Deus. E essa comunidade é diferente, irmãos. Essa comunidade, ela é diferente. Nós, cristãos, possuímos características jamais vistas em qualquer outro grupo de pessoas. Aliás, eu diria que o povo de Deus, essencialmente falando, foi criado para viver diferente. Isso nós podemos notar desde as suas origens no deserto com Moisés. O povo de Deus foi escolhido pelo próprio Deus para viver de uma maneira diferente. Existe um autor que eu gosto muito, que se chama Palmer Robertson, e ele escreveu um livro chamado O Israel de Deus. Nesse livro ele considera como o Israel de Deus, os cristãos, e obviamente aqui ele está incluindo os gentios, e num dos capítulos desse livro ele fala sobre o estilo de vida do Israel de Deus, ou melhor, o estilo de vida do crente, daquele discípulo de Jesus Cristo. E ele diz o seguinte: ele é membro de um reino que existiu e virá. Ele é a igreja militante que, pela proclamação do Evangelho, procura fazer a terra conformar-se à lei justa do único e verdadeiro Deus. Ele é a noiva escolhida, que espera a chegada do noivo. É o corpo de Cristo, unido a ele e uns com os outros por seu Espírito. Ele é membro de um reino que existiu e virá. E, meus irmãos, por fazermos parte deste reino, devemos ter um modo de vida totalmente distinto das demais pessoas. E eu gostaria de expor aos irmãos duas características daqueles que fazem parte deste reino, a saber, a santificação e o amor fraternal. E curiosamente, irmãos, eu basicamente falei desses dois temas no último sermão que eu preguei nessa carta, que foi na semana passada. Mas os irmãos podem ficar tranquilos que eu não vou repetir tudo o que eu disse, né? Mas ainda que eu fosse repetir essas coisas, a Bíblia ela é muito repetitiva, né? A Bíblia é repleta de repetições e mesmo diante de tantas repetições, nós insistimos em cair nos mesmos erros, né? Eu vou dispensar aqui longas explicações do contexto dessa carta, visto que os irmãos estão acompanhando aí essa exposição que eu tenho feito na primeira carta aos Tessalonicenses, mas o que é importante entendermos aqui, irmãos, é que Paulo já concluiu as suas defesas, as suas explicações apologéticas, bem como o seu louvor pela vida dos cristãos de Tessalônica. Paulo agora começa a entrar na questão teológica. Aliás, agora ele está entrando de fato na questão teológica da carta. E é curioso a gente pensar isso porque a gente não vê muita teologia aqui. Paulo está falando de santificação e amor fraternal. Mas por incrível que pareça, irmãos, o fundamento de Paulo para falar sobre esses temas é totalmente teológico. Isso pode soar meio estranho, visto que a primeira carta aos Tessalonicenses é uma carta na qual simplesmente não tem nenhuma citação do Antigo Testamento. Isso é muito raro em Paulo, né? Aqui não tem nenhuma citação do Antigo Testamento. Mas apesar de não ter citações do Antigo Testamento, especialmente esse trecho da carta, Paulo está com os dois pés dentro do Antigo Testamento. Talvez se Paulo estivesse escrevendo para um público de cristãos judeus, possivelmente esse texto estaria recheado de passagens do Antigo Testamento. Os irmãos devem se lembrar que os cristãos de Tessalônica eram gentios, pagãos, acostumados com os cultos pagãos daquela época, acostumado com uma visão de mundo totalmente distorcida da realidade, especialmente no que diz respeito à sexualidade.
Os cristãos de Tessalônica provavelmente tinham uma visão ainda mais, dizia distorcida. As coisas que Paulo fala acerca da santificação neste texto é principalmente de cunho sexual, pureza sexual. A visão sobre sexo no mundo romano e no mundo grego era uma visão completamente distorcida diante do que Deus planejou que de fato fosse para nós. E Paulo precisa instruir esses cristãos recém-convertidos. Eles viveram anos e anos tendo uma visão de mundo totalmente diferente. Basta você lembrar, por exemplo, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles ficaram 400 anos no Egito. E quando eles saíram e adentraram ao deserto, Moisés escreveu o livro de Gênesis para reorganizar a visão de mundo que eles tinham. Foi 400 anos inserido naquela cultura dos egípcios. E assim é com os tessalonicenses. E assim é conosco também, que fomos resgatados do império das trevas para o reino de Jesus Cristo. Os cristãos de Tessalônica estavam inseridos numa cosmovisão totalmente distante da cosmovisão das Escrituras. E Paulo precisa instruir esses irmãos. E essas instruções já tinham sido passadas quando ele estava presente em Tessalônica. Ele diz no verso 1: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, eles receberam de Paulo e de seus companheiros o quê? A maneira por que deveis viver e agradar a Deus. E certamente, irmãos, eles não receberam esses ensinamentos somente através da pregação de Paulo, mas também através da sua própria vida, da sua conduta, do seu procedimento no meio deles. E isso é importante, irmãos. O ensino teórico deve vir acompanhado da vida prática, através do viver diário em nossas vidas. E Paulo assume que eles efetivamente estão seguindo essas instruções que ele anteriormente tinha dado para esses cristãos. Mas aqui ele acrescenta um conselho no verso 1. Ele diz: quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Irmãos, na vida cristã, não pensem que chegará um momento em que não vamos precisar aprender mais de Deus, não vamos precisar lutar mais pela nossa santificação. Não pense que chegaremos em um estágio super avançado que não precisamos avançar mais. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus voltar, mas até lá, o progresso na caminhada cristã é infinito, irmãos. Não devemos parar, devemos continuar progredindo. Mesmo as pessoas que alcançaram estágios bem elevados na sua maturidade cristã estão sujeitos a caírem, a afundarem em algum pecado. Essas instruções de Paulo vieram da parte do Senhor Jesus. Instruções que foram dadas quando ele estava em Tessalônica. Instruções para viver uma vida como cidadãos do reino de Deus. Instruções que vieram do próprio Jesus Cristo. Ele diz no verso 2: porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Isso era maravilhoso, irmãos. Nas Escrituras nós temos tudo, exatamente tudo que precisamos para sermos bem-aventurados. Nós não precisamos de mais nada, como se diz, não precisamos inventar moda, né? A Bíblia é suficiente para você viver uma vida que agrada a Deus. Na segunda carta do apóstolo Pedro, ele diz que ele nos tem dado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. O próprio Deus nos dá o manual. E é por isso, irmãos, que os livros que falam de aconselhamento, a primeira pergunta que somos orientados a fazer quando vamos aconselhar uma pessoa é essa: como está sua vida devocional?
Como está a sua leitura das Escrituras? Não tem outro caminho, irmãos. Nós somos instruídos pelo próprio Jesus Cristo, a partir da sua palavra, a partir das Sagradas Escrituras. Não há outro caminho a seguir. Hoje se fala muito em buscar a vontade de Deus, né? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como eu descubro a vontade de Deus para a minha vida? Irmãos, a principal vontade de Deus para a sua vida é uma vida de santificação. Isso aqui você não precisa nem orar para Deus para descobrir. Essa é a principal vontade de Deus para a sua vida, santidade. Ele diz isso no verso 3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Essa é a vontade de Deus para todos nós, que sejamos mais parecidos com Jesus Cristo. E aqui Paulo tem em mente a santificação em uma área bem específica da nossa vida. Ele diz que vos abstenhais da prostituição. A palavra prostituição no grego é a palavra porneia. Daí vem a palavra que conhecemos como pornografia. Essa palavra também pode ser traduzida como toda sorte de imoralidade sexual. Muito provavelmente, irmãos, isso era uma questão presente na vida dos cristãos de Tessalônica. Como eu disse, a visão sobre sexo no mundo antigo era uma visão muito distorcida, onde o prazer sexual era colocado acima de todas as coisas. Na mitologia grega, por exemplo, existiam deuses do prazer sexual, deuses que personificavam de várias formas o prazer do sexo. E eles estavam inseridos neste meio. Eles conviveram com essa cultura durante muitos anos. No verso 4, ele exorta os cristãos sobre como eles devem se portar diante de uma sociedade assim. Ele diz que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Esse versículo possui algumas dificuldades, irmãos. A palavra grega, que foi traduzida como corpo, também é traduzida como vaso. A Almeida Corrigida Fiel, por exemplo, traduziu o versículo exatamente assim, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Essa mesma palavra também pode ser traduzida como esposa. Olha que interessante. O apóstolo Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, verso 7, ele usou a mesma palavra para se referir ao trato com a esposa. E lá ele também orienta os maridos a tratarem as suas esposas com dignidade e honra, tal como as mesmas palavras que ele utiliza aqui. Uma tradução mais fechada seria que cada um de vós saiba viver com sua esposa de forma santa e honrosa. Outros traduzem como que cada um de vós saiba tomar uma esposa para si de forma santa e honrosa. Esses problemas, meus irmãos, são bem complicados de serem resolvidos. Mas, se Paulo estivesse falando do corpo, ele estaria correto. Cuide do seu corpo de forma santa e honrosa. Não entregue o seu corpo à prostituição, à porneia, como ele disse, à lascívia, ao desejo carnal. Saiba dominar o seu corpo diante dos desejos carnais. Saiba dominar o seu corpo diante das tentações. O seu corpo é templo do Espírito Santo, Paulo nos ensina isso. Mas, meus irmãos, se Paulo estivesse falando da esposa, ele também estaria correto. Devemos tratar a nossa esposa com santidade e de forma honrosa, não meramente como um objeto para satisfazer os nossos desejos carnais. São questões difíceis de resolver, irmãos. Qual palavra deveria ter sido traduzida aqui? O que Paulo queria dizer? Mas se ele estiver falando do corpo, as aplicações aqui para nós são as mesmas. Mas se ele estiver falando da esposa também, como outras traduções, também a aplicação é a mesma. O princípio é o mesmo. Viver uma vida santa e honrosa diante de Deus.
Paulo nos orienta a controlarmos os nossos desejos. Ele diz no verso 5, não com desejo de lascívia. A palavra desejo aqui no verso 5 remete a um desejo ardente, um desejo insaciável. Trata-se de um apetite desordenado, exagerado. Paulo nos orienta a dominarmos esse desejo. Fuja das coisas que despertem em você esse desejo. Não dê espaço em sua vida para esses desejos. Como se diz, não jogue lenha na fogueira. E aqui fica uma aplicação para aqueles que sofrem tentações nessa área, que não demorem no casamento, especialmente aqueles que estão namorando ou estão em processo de noivado, não demorem no casamento. Em alguma pergunta no breve catecismo ou no catecismo maior, fala que a demora no casamento pode ser algo pecaminoso, dependendo da situação. E a questão aqui, meus irmãos, é de cunho sexual. Mas não pense que isso aqui é só para os homens, né? É engraçado, às vezes quando a gente vai falar sobre esses temas que envolvem a pureza sexual, né, a gente pensa só nos homens, né? Mas as mulheres também estão inclusas aqui. As mesmas aplicações também devem ser colocadas para as mulheres. Paulo fala para não sermos dominados por esse desejo. Olha o que ele diz ainda no verso 5. Como os gentios que não conhecem a Deus. Vocês perceberam algo estranho aqui? Paulo roga aos cristãos de Tessalônica para eles não se portarem como os gentios que não conhecem a Deus. Mas veja só, os crentes de Tessalônica também eram gentios, mas Paulo os considera como membros do povo da aliança. Eles não são meramente gentios mais. É curioso isso, porque no Antigo Testamento, Deus chamou Israel para ser santo. Mas os gentios também são incluídos nisso. Os gentios também são incluídos nas promessas da aliança. Paulo vê os fiéis gentios de Tessalônica como membros do Israel renovado, do Israel de Deus renovado. A santificação, irmãos, é para todos. A santidade é um atributo pelo qual Israel, o povo da aliança, deveria se distinguir de todos os demais povos. A santidade é o que nos separa dos demais grupos, irmãos. E se a igreja não busca a santificação, ela se torna igual ao mundo. Você não vê diferença mais na igreja com o mundo, quando a igreja começa a abandonar uma vida de santidade. E aqui eu estou falando igreja, irmão, estou me referindo ao corpo de Cristo, aqueles que compõem a igreja. O que diz lá em Êxodo, capítulo 19, verso 5? Agora, pois, se diligentemente ouvir a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Em outras palavras, Deus chamou o seu povo para ser diferente dos demais povos. Em Levítico, capítulo 20, verso 24, diz o seguinte: eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos separei dos povos. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos separei dos povos. Nesse sentido, meus irmãos, conforme diz um teólogo chamado Gregory Bill, a santidade é o marco fronteiro que separa o povo de Deus dos outros povos. Preste atenção nisso. A santidade é o marco fronteiro que separa o povo de Deus dos demais povos. A santidade, meus irmãos, deve ser vista como uma vocação, um privilégio escolhido, exclusivo do povo de Deus. Não devemos ver a santidade como uma coisa penosa. A santidade deve ser vista como uma bênção em nossa vida. E a santidade é para todos. A santidade, que antes era uma coisa que distinguia a nação de Israel dos povos gentios, agora é descrita por Paulo como
o que separa os crentes gentios de Tessalônica dos gentios que não conhecem a Deus, conforme ele diz no verso 5. Irmãos, não seja como os gentios que não conhecem a Deus. É muito triste quando a gente vê o povo da igreja vivendo como gentios que não conhecem a Deus. É muito triste isso, irmãos. E a igreja está inserida neste mundo, nessa cultura secular, e às vezes nós somos tentados a inserir neste meio, mas não devemos ser como os gentios que não conhecem a Deus. Nós somos gentios também, mas nós conhecemos o Senhor. Nós estamos inseridos na aliança. Nós fazemos parte do reino de Deus. Somos parte do Israel renovado, do Israel de Deus. E quanto a essas coisas, diz Paulo, que ninguém tire proveito do seu irmão, e aqui também podemos incluir nosso irmão como a esposa ou o marido, que ninguém seja pedra de tropeço para o seu irmão nesses assuntos. E Paulo começa a trazer algumas razões para vivermos uma vida em santificação. No final do verso, no verso 6 ele diz, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Agora ele traz a primeira razão, olha o que ele disse, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Irmãos, preste atenção nisso aqui. Como antes vos avisamos, Paulo alertou, como antes vos avisamos e testificamos claramente que Deus é o vingador dessas coisas. Irmãos, isso aqui faz as minhas pernas tremerem. Deus é o vingador da nossa imoralidade. A sua imoralidade você pode escondê-la de todos, mas você não pode escondê-la de Deus. Deus é o vingador da nossa imoralidade. Isso aqui, irmãos, é muito pesado. A gente não tem mais essa noção de, nossa, Deus vingador, mas Deus não vinga mais, Deus só perdoa. Irmãos, preste atenção nisso, a gente tem que tirar isso da nossa cabeça. Deus perdoa o nosso pecado? Claro que perdoa. Mas Deus também pune o nosso pecado, ainda que de forma temporária. Ele pode fazer isso sim. Eu não estou dizendo que tudo que acontece de ruim no mundo é Deus punindo o pecado. A pessoa está doente, é Deus punindo o pecado. Eu não estou dizendo que isso é regra. Eu estou dizendo que Deus pode fazer isso. E temos exemplos nas Escrituras. Deus perdoa o nosso pecado, mas Ele também pode puni-lo de forma temporária. Pensa numa pessoa que está vivendo a sua vida entregue à prostituição. Aí essa pessoa arrebenta com a vida dela, pega alguma doença sexualmente transmissível. Isso pode ser a mão de Deus pesando sobre a vida dessa pessoa. Como eu disse, não estou dizendo que isso é regra, meus irmãos, mas Deus pode fazer isso. No verso 7, temos ainda outra razão para vivermos uma vida de santidade. O chamado de Deus. Ele diz no verso 7, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. O verbo chamou nesse versículo se refere ao chamado divino, ao chamado da graça irresistível. E nós fomos chamados para uma vida de santificação, para refletir o caráter santo do Senhor Jesus. Fomos chamados para isso, meus irmãos. Esse é o chamado da graça, o chamado do Espírito Santo, aquele chamado no qual nós nos curvamos diante do Senhor Jesus. Fomos chamados para isso, meus irmãos. Deus nos chamou para uma vida de santidade. Então, quando você se perguntar qual é a vontade de Deus para a minha vida, em primeiro lugar, a vontade de Deus para a sua vida é essa, santificação. É claro que Deus tem outros planos para a sua vida. Talvez ministro do Evangelho, ou médico, ou seja lá o que for, advogado. Mas em primeiro lugar, meus irmãos, Deus te chamou
para ser santo. Sede santos, porque eu sou santo. E por fim, no verso 8, Paulo diz que quem rejeita essas coisas, ou seja, quem rejeita uma vida de santidade, está rejeitando o próprio Deus. Olha o que ele diz no verso 8. Tessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Irmãos, isso aqui também é muito pesado. Quando nós caímos em pecado e quando nós insistimos em permanecer no pecado, nós estamos rejeitando o próprio Deus. Então pensem bem, irmãos. Quando você estiver afundado no pecado, você não está rejeitando meramente o pastor, você está rejeitando o próprio Deus. Os profetas no Antigo Testamento acusavam o povo de Israel de fazerem rebelião contra o próprio Deus, porque eles abandonaram o Deus da aliança para servirem a outros deuses. É uma rejeição contra o próprio Deus, irmãos. O nosso pecado é uma rebelião contra Deus. É assim que nós devemos enxergar o pecado em nossas vidas. E é curioso, irmãos, porque um certo teólogo disse que a maior artimanha do inimigo é fazer com que o pecado não pareça o que ele realmente é. Isso é fato. Quando a gente vive uma vida de pecado, a gente tenta amenizar. Não, isso aqui... Deus não vai ficar irado com isso, não. A maior artimanha do inimigo é fazer com que o pecado não pareça ser o que ele realmente é. E o pecado, meus irmãos, traz uma vida de sofrimento, traz uma vida de angústia. O pecado traz essas coisas. O pecado não traz bênção na nossa vida, porque o pecado é uma rebelião contra o próprio Deus. Estamos rejeitando o próprio Deus. E Paulo diz ainda mais no verso 8, que também vos dá o seu Espírito Santo. Deus nos concede o Espírito Santo para vivermos uma vida em santidade. Então, como nós devemos buscar viver uma vida em santidade? Através do Espírito Santo, irmãos. Deus nos concedeu o Espírito Santo. Isso também era algo que foi profetizado no Antigo Testamento. Por isso que eu disse que Paulo está com os dois pés no Antigo Testamento, esse texto. Ezequiel, capítulo 36, quando Ezequiel estava profetizando para um povo de coração duro, um povo que rejeitava incansavelmente a palavra do Senhor, Deus mandando profeta atrás de profeta, e o povo não ouvia a palavra, o povo não obedecia a Deus. O profeta então diz lá no capítulo 36, porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Irmãos, era um momento difícil que a nação de Israel estava passando, atolada em pecado até o pescoço. E neste momento Deus profetiza um momento em que o Senhor colocaria dentro de nós o seu Espírito Santo. E assim nós poderíamos obedecê-lo. E nós temos hoje, irmãos, o Espírito Santo habitando dentro de nós. O Espírito Santo habita no nosso interior. Somos morada do Espírito Santo. E é Ele quem nos conduz para a santificação. É Ele quem nos mostra o nosso pecado. É Ele quem faz enxergar as trevas do nosso coração. É Ele quem faz o nosso coração ser iluminado pelas Sagradas Escrituras. E está claro para Paulo que essa profecia de Ezequiel se cumpriu na vida dos gentios de Tessalônica. Deus nos deu o Espírito Santo, por meio dele podemos dominar os desejos da nossa carne. Isso é maravilhoso, irmãos. No verso 9, Paulo passa a falar do amor fraternal. E está tudo relacionado, irmãos. Mas ele reconhece aqui que não há tanta necessidade de falar desse assunto. Eles estão plenamente inteirados a respeito disso. Ele diz no verso 9, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos
uns aos outros. Eles foram instruídos pelo próprio Deus sobre como eles deveriam amar uns aos outros. A expressão instruídos por Deus é uma expressão muito curiosa, irmãos. A palavra que está presente aqui no grego é theodidactos. Theo vem de Deus, didactos vem de ensino, instrução, daí a palavra didaquê ou didática. Essa palavra não existe em nenhum outro lugar das Escrituras. E antes de Paulo, essa palavra também não está presente em nenhum escrito grego. Parece que foi uma palavra cunhada pelo próprio Paulo para se referir ao fato de que somos instruídos pelo próprio Deus. E isso é verdade, irmãos, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. E o Espírito Santo é o próprio Deus. Ele também é uma das pessoas da Trindade. Ele habita dentro de nós, ele nos instrui através das Sagradas Escrituras. Os profetas também profetizaram sobre o momento em que o povo de Deus seria instruído pelo próprio Deus. Isaías capítulo 56 ou 53, se não me engano, diz: "E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor." Isaías estava falando de um momento que desfrutaremos de uma intimidade com o Senhor a tal ponto que seríamos instruídos pelo próprio Deus. Afinal de contas, Ele habita dentro de nós. Ele clareia nossa mente através das Escrituras. Ele clareia o nosso caminho através da palavra do Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós somos ensinados pelo próprio Deus. Somos ensinados por Ele mesmo. Eles foram instruídos pelo próprio Deus a amar uns aos outros. O amor fraternal nasce de uma vida santa, meus irmãos. Se você ama verdadeiramente a sua esposa ou o seu marido, você busca viver uma vida em santidade e honra. Jesus Cristo disse em João capítulo 14, verso 23, "Se alguém me ama, guardará a minha palavra." O amor e a santidade estão conectados, meus irmãos. O amor verdadeiro brota de uma vida em santificação. Como eu disse, se você ama a sua esposa, você a trata com santidade e honra. Igualmente, se você ama o seu marido, você também o trata com santidade e honra. E isso estava presente na vida dos Tessalonicenses. Esse amor fraternal a tal ponto que isso era notório em toda a Macedônia, conforme ele diz no verso 10. Toda a Macedônia estava presenciando esse amor fraternal dos cristãos de Tessalônica. Paulo ainda traz algumas orientações práticas sobre o viver diário, que eles possam viver tranquilamente, cuidando dos seus negócios e se portando dignamente para com os de fora. Aqui Paulo começa a entrar no assunto que ele vai tratar a seguir, sobre a volta de Cristo. E parece que isso de alguma forma estava atrapalhando a vida comum dos cristãos de Tessalônica. Afinal de contas, eles não eram perfeitos. E Paulo diz: vivam suas vidas comuns, viva a sua vida comum, exerçam a santidade e continuem amando uns aos outros. Ele diz, no verso 11, "E se diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e nada venhais a precisar." Que vocês possam viver uma vida em santidade, amando uns aos outros, vivendo neste mundo sem fazer parte deste mundo. Irmãos, diante do que tudo que foi dito aqui, nós devemos voltar ao que eu disse na introdução. Nada se assemelha ao estilo de vida dos discípulos de Jesus Cristo. Fomos chamados por Deus para viver uma vida em santidade, para sermos diferentes. Fazemos parte de um reino que exige um estilo de vida diferente. Um estilo de vida baseado na santidade e no amor fraternal. E que possamos, meus irmãos, enxergar a santidade e o amor fraternal como um modo de vida,
como algo que faz parte da nossa vida, dia a dia, em nossos negócios, na sociedade, na forma que nós lidamos com as coisas do mundo. O mundo simplesmente não sabe o que é uma vida de santidade. O mundo tem uma visão completamente corrompida do que significa amor. Somente os cristãos são capazes de fazer diferença.